E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar por que você não consegue fazer pull-up, ou por que o pull-up é tão difícil, por que a gente não consegue fazer. Então, tem umas imagens aí, se você se identifica com alguma dessas imagens aí que estão passando, é porque você tem dificuldade com pull-up. Isso é muito comum, eu também já tive muita dificuldade, todo mundo que está começando acaba tendo essa dificuldade. Mas por que isso acontece, né? Basicamente, e aí eu tô pensando na progressão que a gente vê no level 1, né? De aprender primeiro o pull-up na força para depois a gente aplicar um movimento mais técnico, né? Um keeping ou um butterfly. Então, força em primeiro lugar. Se a gente for pensar por que você não faz o pull-up, basicamente é porque está faltando força. Porque o movimento de pull-up é simplesmente uma puxada. Fazer um movimento de puxada. Então, é força. Se você não tem força, você não vai conseguir fazer. O que pode estar te limitando? Você não tem força suficiente. Ou dois, né, você está muito pesado em relação à força que você tem. Basicamente, essas coisas estão ligadas. Mas, por exemplo, imagina, se uma pessoa é muito forte, né, uma pessoa muito forte, mas ela também é muito pesada, pode ser que a força não seja proporcional nessa puxada aqui, principalmente porque tem que sustentar o peso do corpo. Então, alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, se você está com um percentual de gordura elevado, então tem uma referência aí, não sou nem eu que criei esta referência, é uma coisa que tem aí, que roda entre os boxes, entre fóruns de discussão de CrossFit, que se você está com mais ou menos 20% de peso corporal, isso falando homens, de gordura, e mulheres acima de 25%, talvez teu foco não precisa ser conseguir fazer esse pull-up. Talvez você tenha que pensar num foco aí de dar uma diminuída nesse percentual de gordura. Esse seria o primeiro ponto. Em paralelo, você já ir trabalhando a força dessa puxada aqui, né? Que eu já falei. Então, como é que a gente pode pensar nessa puxada? A gente pode pensar em fazer força isométrica. Então, passar o queixo da barra lá e tentar segurar nessa posição. Desce um pouquinho, tenta segurar. Variar esses ângulos aqui que você está segurando a força, tanto em qualquer uma das pegadas. Tanto faz se você vai segurar assim ou assim. Então, trabalhar os diversos ângulos em isometria. Parar e segurar. Por quê? A gente precisa fazer o músculo entender que ele precisa fazer força nesses ângulos de movimento. Então, quanto maior os ângulos que você for conseguindo colocar de isometria, mais o teu corpo vai entender esse movimento, ou como é que ele vai ter que contrair o músculo. Porque, por exemplo, a gente tem uma outra estratégia que são as negativas, né? Que você passa o queixo da barra e vai segurando a descida, né? Então, num movimento mais excêntrico. Então, você vai fazendo devagarzinho, 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 até estender tudo. Só que às vezes acaba que você não tem força. Então, às vezes você tem força aqui. Aqui você consegue segurar. E aí você vai descendo, descendo, descendo e faz assim. Já desce de uma vez. Então, essa parte que desceu de uma vez, o músculo não sentiu contração. Ele caiu de uma vez. Então, você não trabalhou nesses ângulos. Por isso que a isometria em cada um desses ângulos, num primeiro momento, ela é mais eficiente. Num segundo momento, a gente pode usar essa estratégia de negativas, né? Quando você já consegue segurar em todos os ângulos, mesmo que seja um pouquinho, a gente acrescenta um movimento dinâmico. Então, vai segurando, vai descendo, 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 descendo. Isso não importa se você vai fazer... como você vai subir, não importa muito. A gente vai concentrar no movimento de descida. Então, você pode até usar um elástico para te ajudar a subir. Então você faz a descida lenta e aí o elástico te ajuda a subir. Ou você pode usar a estratégia de fazer um jumping pull-up. Então põe uma caixa lá, pega na barra, salta, passa o queixo e segura a descida. Para esse tipo de trabalho, não precisa fazer mais do que 3 repetições. No começo, se você fizer 3 bem lentinhas, 3 a 5 séries, já é um bom trabalho de força. Você vai ver que a tua força vai aumentar num curto período de tempo. Aí 2, 3 semanas já você vai ver que tem uma certa diferença. Um detalhe importante,
não exagerar nesse movimento, porque esse movimento é o que a gente chama de contração excêntrica, né? Você vai segurando a coisa. Ele é extremamente lesivo, extremamente, não lesivo do ponto ruim da coisa, mas do ponto da gente gerar hipertrofia. Eu fiz um vídeo lá que eu falo de algumas respostas, posso pôr o link aqui para você dar uma olhada. Eu falo um pouquinho sobre essa coisa de hipertrofia gerar dano tecidual. Então, esse tipo de movimento, ele gera muito dano tecidual. Então, você precisa fazer esse estímulo e descansar. Então, você vai fazer isso 2 vezes na semana, uma vez, 3 assim no máximo. Se você conseguir fazer um dia descansar, Então, não vale a pena fazer todo dia. Por quê? Você vai estressar demais o teu músculo e o músculo muito cansado, você fica mais suscetível à lesão. E para tudo isso que eu falei, eu estou pensando no movimento strict, sem nenhum balanço, na barra dura. Por quê? Como eu falei lá no comecinho, isso é o primeiro ponto para a gente pensar em fazer um movimento com balanço. Eu falei da questão de perder peso, porque a gente tem uma relação aí, que a hora que você faz movimento com tranco, né, ou então o keeping ou o butterfly, que dá um tranco na articulação, esse tranco gera uma sobrecarga para a articulação de 3 a 5 vezes o peso corporal. Isso quer dizer, se a tua musculatura ainda não estiver forte o suficiente para aguentar esse tranco, por isso que a gente vê muita lesão de ombro no CrossFit. Então, principalmente a pessoa mais iniciante que quer fazer um pull-up com keeping ou com butterfly, às vezes usa o balanço para fazer mais rápido e realmente consegue, às vezes mesmo sem ter força de membro superior, ele joga o quadril direitinho, pum, faz o pull-up. Só que o problema é a volta, porque você fez o pull-up, na volta você dá um tranco no teu ombro, isso vai ter um preço, isso vai ter um custo. Conforme você vai fazendo isso repetidas vezes, a tua articulação vai sofrer, principalmente porque ela não tem ainda musculatura desenvolvida para isso. Por isso que a gente tem que fazer primeiro na força, e aí depois a gente pensa em técnica de movimento, em movimento ginástico puro. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui. A ideia do vídeo foi dar algumas dicas aí de pull-up, e por hoje é só. Valeu!